Preocupante a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no dia 29 do mês passado, 29 de novembro, em sede de repercussão geral, tema 995, no sentido de que os veículos de comunicação, e aí estão incluídos jornais impressos, emissoras de TV, emissoras de rádio, blogs de internet e assim por diante, podem ser responsabilizados por declarações ofensivas à honra de terceiros feitas pelos seus entrevistados. O Supremo Tribunal Federal, em síntese, afirmou a corresponsabilidade da própria empresa jornalística por eventuais ofensas morais praticadas por quem se manifesta por intermédio dela, empresa jornalística. Trata-se de uma interpretação da Suprema Corte sobre o alcance e os limites das garantias constitucionais de liberdade de manifestação do pensamento, de acesso à informação e de liberdade de informação jornalística, previstos respectivamente no artigo 5º, incisos 4 e 14 e no 220, parágrafo 1º, ambos da Constituição da República. O que é preocupante não é a solução dada ao caso concreto analisado pela Corte. O processo se referia a um pedido de indenização por danos morais proposto por um ex-deputado federal chamado Ricardo Zaratini Filho, em face do jornal Diário de Pernambuco, por ter publicado uma entrevista na qual o entrevistado acusou esse ex-deputado Zaratini de haver participado de um atentado à bomba ocorrido nos anos 60 no aeroporto dos Guararapes, em Recife, o que se demonstrou não ser verdadeiro. Mas o que preocupa são as premissas firmadas na tese de repercussão geral e das quais se pode, em suma, inferir a regra de que é possível impor responsabilidade ao órgão de comunicação social pela fala mentirosa ou ofensiva do seu entrevistado. Preocupa porque uma imprensa livre e investigativa, como sabido, é um dos mais importantes pilares de uma democracia. É certo que a decisão do STF estabelece que a responsabilidade do veículo de comunicação está condicionada à constatação de dois elementos. Primeiro, que, por ocasião da publicação, houvessem indícios concretos de falsidade. E segundo, que o veículo de comunicação tenha deixado de observar o dever de cuidado na verificação da veracidade do fato. Entretanto, esses termos imprecisos, fluidos e até contraditórios só trazem incerteza, insegurança jurídica e, muito provavelmente, consequências contrárias aos interesses da transparência na administração pública, da liberdade de expressão e divulgação do pensamento, do direito social à informação e, em última análise, contrárias à própria democracia. De início, a expressão indícios concretos já é em si mesma uma contradição em termos. Ora, indícios, já na sua essência, se caracterizam justamente por sua pouca concretude. Indício é algo verificado que, só por inferência lógica, à luz da experiência e como resultado de um processo lógico-racional, induz à conclusão da existência de um outro fato que ainda não está provado. Indício, portanto,
é menos que prova, sendo uma verdadeira contradição falar em indícios concretos. Além disso, essa expressão indícios concretos abre margem a uma enorme carga de subjetividade. O que seriam esses indícios concretos? Quando esses indícios seriam suficientes a demonstrar a falsidade do fato alegado pelo entrevistado? E essa mesma carga de subjetividade perigosa se constata igualmente na dicção dever de cuidado na verificação da veracidade dos fatos referida na decisão do STF. Quando é que se poderá afirmar que a empresa jornalística observou de forma satisfatória esse dever de cuidado, de modo a isentá-la de responsabilidade pelo que disse o seu entrevistado? A exigência desse dever de cuidado, cujos contornos não se sabe exatamente quais são, transfere à empresa jornalística uma obrigação de investigação minuciosa que ela, na maioria dos casos, especialmente quando se trate de veículos de menor estrutura ou de menor capacidade financeira, não terá meios de realizar. Além disso, o tempo que essas diligências de averiguação demandariam levariam fatalmente à perda da atualidade da notícia, uma das coisas mais valiosas para o jornalismo. Consequência óbvia dessa decisão do STF é a intimidação dos órgãos de imprensa que, seja por incapacidade de fazer essa averiguação, cujos limites de suficiência nem ela própria sabe, ou por receio de que o subjetivismo de algum juiz implique numa avaliação diferente a respeito do cumprimento ou não desse tal dever de cuidado, ou mesmo da magnitude dos indícios concretos referidos, tenderão a uma atitude de contenção, de autocensura, que acabará impedindo ou dificultará, pelo menos, a divulgação de fatos de interesse público. Outra consequência é que, a partir da premissa firmada na decisão do Supremo de que o veículo pode ser responsabilizado e que é possível, inclusive, a remoção de conteúdo, como afirmado na decisão, alguns juízes mais afoitos, em algumas das milhares de comarcas pelo Brasil afora, embasados em suas idiosincrasias e sua visão de mundo, estarão mais encorajados a punir a divulgação de notícias e a impedir o conhecimento público de fatos relevantes. Basta ver que o próprio STF, depois dessa sua decisão, teve que ser chamado há poucos dias a rever uma decisão de um juiz de uma comarca, da comarca de São Luís, no Maranhão, que determinou ao jornal O Estado de São Paulo, um dos maiores do país, em decisão liminar, que retirasse de sua página na internet duas reportagens que noticiavam que o atual ministro das Comunicações, Juscelino Filho, favoreceu, numa concessão de retransmissoras de televisão, o seu grupo político. E a decisão ainda determinava aos autores da reportagem que assinassem uma retratação, dizendo que noticiaram informação falsa, antes mesmo de uma apuração sobre ser ou não falsa essa informação. Foi preciso que o próprio STF, por decisão monocrática do ministro Cristiano Zanin, desfizesse essa verdadeira censura à liberdade de imprensa. Não se questiona que, da mesma forma que a liberdade de manifestação do pensamento e a liberdade de imprensa são garantias constitucionais, também são garantias constitucionais
os direitos à honra, à privacidade e à intimidade, todos assegurados também na Constituição da República. Portanto, a liberdade de expressão e de divulgação deve sim encontrar limites nessas garantias. Os abusos, as calúnias, as falsidades que sejam social ou individualmente danosas merecem ser reprimidas, severamente punidas. Mas a censura não pode ser prévia, nem se pode criar uma verdadeira responsabilidade objetiva do veículo de comunicação por atos dos seus entrevistados. Ora, a responsabilização do próprio jornal ou da própria emissora, e não apenas do entrevistado ou do articulista que fez a afirmação mentirosa ou ofensiva, deve ser reservada aos casos em que se demonstre má-fé, em que fique evidenciado o dolo do próprio veículo de comunicação, impondo-se o ônus da prova desse dolo ou dessa má-fé ao interessado. Do jeito que está, a decisão do Supremo, na prática, inverte esse ônus, impondo à empresa jornalística, de forma a priorística, um dever de cuidado de verificar se a informação é verdadeira ou falsa, o que nada mais significa que impor ao jornal, à página social ou à emissora de rádio ou de TV que faça prova de que não agiu com dolo, quando deveria ser o contrário, num ambiente de um Estado democrático. Assim, espera-se que, quando da publicação oficial desse acórdão do Supremo, os legitimados oponham embargos de declaração e que o Supremo, num gesto de autocrítica e bom senso, afaste essas ambiguidades da decisão e amolde essa sua decisão de maneira a torná-la mais compatível com um ambiente democrático.